Abram sus Bíblias em Colossenses capítulo 1. Quero falar sobre a vida que Deus quer que tenhamos. Deus quer que tenhamos uma vida frutífera. Amém? Amém. Hoje quero falar, então, viver uma vida cristiana frutífera. Muitas vezes pensamos que todo o que Deus quer é que sejamos cristianos. Não é solamente isso. Deus quer que sejamos cristianos, pero cristianos que produzem frutos. Amém? Não cristianos estériles, que não dão em nada, pero cristianos que produzem fruto. Aí, em Juan capítulo 8, a Bíblia diz uma coisa muito importante. Vamos aí a Juan capítulo 8, capítulo 15, versículo 8, desculpem. Juan 15, 8. Vamos a ler. Aí está. Vamos a ler todos juntos, irmãos. Aí está na pantalla. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mira, quem está falando aí? É Jesus. Jesus está falando. Então ele está dizendo: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es que es glorificado? En que levéis mucho fruto. Então, se somos cristianos e não temos frutos, não podemos glorificar al Padre. Não há glória para o Padre em nossas vidas. Se somos cristianos e não levamos fruto. E a Bíblia diz que se somos cristianos e levamos fruto, então nos tornamos discípulos. E seais assim mis discípulos. O que quer dizer? Não tem fruto, não és discípulo. Porque o que te hace um discípulo são seus frutos. Se não lo tiene, não és discípulo. Então, por isso que é importante vivermos uma vida com frutos, frutífera. Amém? E isso é o que Deus quer. Agora, quero dizer, irmãos, para vocês. Aí, uns pensam assim: pastor, pero você não sabe de minha vida, como é duro, como há tanto problema. Irmãos, a produção de frutos não tem nada a ver com as circunstâncias, com o problema, com as situações. ¿Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro de nós, é o mero Jesus que vive em nós, que vai a produzir estes frutos. Amém? Não é por nossa força. A Bíblia diz: não por força nem por violência, pero por mi espírito, diz o Senhor. Então, não é quanto eu me esforço. Imagine pé de naranjo. Então, ele está pequeno, desse tamanho assim, pé de naranjo desse tamanho, não produz fruto, porque está pequeno. Então, vamos a dizer que ele decide produzir fruto. E se esforça, Não é por seu esforço. A vida que está em ele, em seu devido tempo, vai a produzir o fruto. Então, não é por nosso esforço, é por Jesus que está em nós que tem que dar frutos. Então, aí você diz: pero pastor, como entender isso? Então, se eu tenho Jesus e não tenho fruto, então, o que passa comigo? Eu te digo, há algo que está muito equivocado. Porque se és cristiano, tem fruto, porque quem produz o fruto em você é o Espírito Santo. E há um problema com isso. É que nós poderemos impedir o Espírito Santo de produzir o fruto em nós. E como é que impedimos? Vivendo uma vida que não tem nada a ver com Deus. Vivendo uma vida em pecado. Vivendo uma vida apartada de Deus. Há tantos cristianos vivendo uma vida alejada de Deus. Dizem: eu sou cristiano. Não, eu sou cristiano. Pero está alejado de Deus. Minha pergunta é essa: que cristiano é esse? Então, há algo que está muito mal aí. Então, como cristianos, temos que levar frutos. Diz a palavra de Deus. Não é minha palavra, amém? Agora,
Colossenses capítulo 1, versículo 3 adelante, nos disse como é que levamos frutos. Quais são as bases para levar fruto? Que em nós outros vai a permitir que Jesus produza os frutos. Que temos que ter em nós outros para que estes frutos sejam produzidos. Amém? Vamos a ver isso? Amém. Então se ponga sua mão sobre sua cabeça assim. Vamos orar. Disse Padre, em nome de Jesus, eu ora te pido, habla comigo, Senhor. Eu quero levar fruto. Eu quero entender tu palavra. Eu quero que tu palavra caiga em meu coração e produza fruto para a glória de tu nome e para que eu me torne tu discípulo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A primeira coisa que temos que ter para produzir frutos está em capítulo 7 e versículo 7, a primeira parte, versículo 7, por favor. Vamos ver o que diz aí, é a primeira coisa. Como lo habéis aprendido de Epáfras? Déjame explicar isso. Epáfras era um discípulo de Pablo. Pablo lo tinha conduzido a Jesus. Epáfras se tornou um cristiano e agora Epáfras estava nessa cidade de Colossos. É uma cidade. Por isso os habitantes se chamam colossenses. Estavam nessa cidade de Colossos. Então Pablo escreve isso. Como lo habéis aprendido de Epáfras? Então, a primeira coisa que temos que ter para levar frutos é que temos que ter instrução da palavra de Deus. Vai para o versículo 5, a segunda parte do versículo 5. Vamos aí. Vamos aí. A causa da esperança que está guardada nos céus, aí a segunda parte, de la qual já habéis oído por la palavra verdadeira del evangelho. Então, o versículo anterior disse que alguém tem que ensinar, pero não ensinar qualquer coisa. Tem que ensinar a palavra verdadeira del evangelho. Então, para que podamos ter frutos em nossa vida, é impossível se não somos ensinados em la palavra verdadeira do evangelho. Ora, irmãos, há tanta palavra por aí que não é a palavra, mira, que diz aí, palavra, que tipo de palavra? Verdadeira. Não é qualquer palavra. Não disse aí, para que, por qualquer palavra. Não. Mira, irmãos, estamos ouvindo muitas palavras, pero a palavra que vai ajudar-nos a produzir fruto é a palavra verdadeira do evangelho. Agora, temos que entender uma coisa, que é evangelho. A palavra evangelho vem de grego e quer dizer buenas nuevas de salvação. E sabes, quando uno diz buenas nuevas de salvação, que é isso? É uma persona. Las buenas nuevas de salvación es la persona de Jesús. La persona de Jesús. Estamos todos perdidos, usted, yo, todos. E aí Deus enviou su Hijo Jesús. Él es el evangelio, la buena nueva de salvación. Entonces, hermano, lo que estoy diciendo es eso. La buena nueva de salvación no es una idea. Não é um conceito, não é uma teoria que temos na cabeça, é uma persona. Então, quando esta buena nueva, esta palavra verdadeira do evangelho é ensinada para nós outros, sabe o que passa? Ele começa a viver em nós outros. Temos que aprender isso. Por exemplo, irmãos, porque Jesus não tem problema para levar frutos. Ele não tem problema. Então, ele está vivendo em mim.
Então, a pergunta é essa: se Jesus vive em mim e Ele não tem problemas para levar frutos, então, o que se passa comigo? ¿Por que não levo fruto? Essa é uma bueníssima pergunta, ¿eh? Vamos aí, irmãos. Não é boa pergunta? Pois, se Ele está aí e o Espírito Santo produz a vida dele em mim, e que Ele é frutífero, então, o que passa comigo que não levo fruto? É sencillo, vou explicar-te. Te imagine tu casa. Em tu casa, você chega, a porta, normalmente a porta principal se dá para tu, onde recebe suas visitas aí. Como se diz isso? Sua sala de visitas, é onde chega. Aí está um sofá para receber as visitas, algumas têm a TV aí, onde se sentam, pero aí você vai um pouco para cá, se está em la casa de algum dos irmãos aqui da igreja, há uma casa que você vai por acá, por la esquerda, você vai por la cocina de la sala. Eu conosco algumas casas aí. ¿Ah? Eu estou falando da casa de Daisy. Você entra por la porta, aí está a sala. Então, se você vai por esse lado assim, você vai à cocina. Então, você tem a sala, a cocina, pero aí há uma outra salita, uma habitação, e deste lado, então, você tem o banho, tem a habitação. Agora, ¿sabe por que não levamos frutos? É que recebemos Jesus em nossa casa e decimos: Jesus, siéntate acá en la sala, pero no sale de acá. Aqui você pode estar, pode mirar todo, eu te recebo para estar em minha sala, pero não entra em minha cocina, não entra em minha habitação, em meu quarto, não entra em meu banho. Se queda aí, só em la sala. Muitas vezes nós outros somos assim. A Bíblia diz que você e eu, nós outros somos a casa de Deus. Então, por que não levamos fruto? Porque recebemos a Jesus e não lhe damos autoridade sobre toda a casa. Lo tenemos confinado aí em nossa sala de visitas, onde recebemos as pessoas. Pero Ele não é Senhor sobre toda a casa, é Senhor sobre uma parte da casa. E aí decimos: Jesus, queda-se aí está bem, se queda aí, pero não vai à minha habitação, não vai à minha cocina, não vai a meu banho. Não levamos fruto, porque Jesus não se torna, de hecho, o Senhor de nossa casa. Ele está aí. ¿Sabe como recebemos Jesus muitas vezes? Não como dueño de la casa. Chava, ¿qué es que usted hace como dueño de tu casa? Usted tiene acesso a toda a casa, a todo. Usted es lo, no Chava necesariamente, pero Rosa es la que limpia todo ahí, tiene que arreglar todo. Então, muitas vezes assim, pero se eu vou a visitarte, Rosa e Chava, eu já sou bem íntimo de ustedes, então se me vou por aí, pero quando não conhece, onde se queda a pessoa? Em la sala. Então, muitas vezes para nós outros Jesus é um desconhecido, se queda em la sala. Não é dueño de la casa. Não temos intimidade com Ele, para que Ele vá por toda a casa e esteja em toda a casa. Então, decimos: Jesus, se queda aí nessa sala, pero não muévete para o banho, não. Por isso não levamos frutos. Então, que é que estou dizendo, irmão? Recebimos o Evangelho poquito, uma partecita do Evangelho. Pero o Evangelho, ele quer, a Bíblia diz que o reino de Deus é como você quando vai fazer pão, você agarra a harina de trigo e agarra a água, a sal, essa coisa toda, e que é que tem que pôr aí para que cresça? Levadura. Então, sabes que? A Bíblia diz que o reino de Deus é como a levadura. Quando você põe levadura em seu pão que está haciendo, hay como você impedir-se e dizer: ei, levadura, só vai a la mitad del pão. Não vai te obedecer, vai a todo o pão. Pero com Jesus, Jesus é uma pessoa,
E muitas vezes decimos Jesus solamente em mi sala. Não vai a ser Senhor de las outras partes de mi casa. Jesús, la educación de mis hijos, ya. E aí não lo recorremos como alguém que tem autoridade sobre nossos hijos. Les soltamos aí, estando assim, estando por aí. Jesus se queda aqui como visitante em mi sala, pero mi dinheiro não le toque. E aí oramos, ai Senhor, me bendice, Senhor, tenho que pagar a renta, e oramos, e sabe o que passa? Nada, porque Jesus não é Senhor. Não estamos levando fruto em todas as áreas de nossa vida. Déjame fazer uma pergunta, como está tu vida? Jesus é o Senhor de tu vida de todas as áreas? Não puedo juzgar usted, porque a Bíblia diz, não juzgueis, para que não seas juzgado. Pero a Bíblia diz, se nós outros juzgamos a nós outros mesmos, não vamos a ser juzgados por nós outros. Então, temos que juzgar a nós outros mesmos. Déjame invitar-te, juzgue a você mesmo, como está tu vida. Quanto de tu casa, que é usted, Jesus é Senhor? Quanto? Jesus é Senhor de tu boca? Que palavras você deixa sair? Tu boca habla palavras que Jesus não hablaria, não é Senhor. Tus ojos, como é? Como funcionam tus ojos? Tus manos, hacen o que Jesus não haria? Jesus não é Senhor. Então, esse é o problema. Para que levemos muito fruto, temos que deixar Jesus estar em toda a casa e ser Senhor de toda a casa. E aí você pode pensar, pero pastor, assim vamos perder a autoridade, já não vamos fazer o que queremos. A Bíblia diz, não sou eu mais que vivo, pero Cristo vive em mim. Há duas escolhas, você pode viver ou pode deixar Jesus viver em você. Agora, a coisa é esta, se você deixa Jesus viver em você e começa a levar fruto, a Bíblia diz que passa com você. Queres saber? Vete comigo a Juan 15, outra vez. Estamos aí em Juan 15. Vamos aí para Juan 15. Estávamos em versículo 8. Sim? Versículo 7 agora. 7. Vamos ler todos juntos? Se Jesus é Senhor de tu vida, mira que passa com você. Isso será verdade para você. Se permaneceis em mim, e minhas palavras permanecem em vosotros, que é que ocorre? Que é que passa? Pedid todo lo que queréis, e os será hecho. Ai, Senhor, eu estou pedindo há 3 anos, ¿por que não lo hace, Senhor? Você não permanece em mim? Minhas palavras não permanecem em você. Eu não sou Senhor de tu casa. Você está comandando tu própria casa. Você vive de la maneira que quer. Então, vai a morrer pedindo e não vai a receber. Porque mira que disse, se vamos todos juntos alto, porque é isso que Deus quer que você lo haga. É assim que Deus quer que seja. Vamos aí todos? Se permaneceis em mim, e minhas palavras permanecem em vosotros, pedid todo lo que queréis, e os será hecho. Deus está te dizendo, se você se torna um cristiano frutífero, se deixa Jesus ser Senhor de todas as partes de tu vida, não de algumas, de todas, não há limite. Mira, muitas vezes somos tão creyentes assim, creyente, e decimos assim, pero vou pedir lo que Deus quer para mim. É isso que você leu?
pedid lo que Dios quiere para mí. Como é que está escrito? Oh, hermanos, como está escrito? Pedid lo que quero para usted. No, pida o que usted quiere. Não é solamente o que Deus quer, porque se Jesus está controlando tu vida, você não vai ter um querer que é diferente do querer de Jesus. Sabe quando Jesus tem um querer e nós outros temos outro querer? Quando Ele não está em controle. Quando Ele está só na sala, como um visitante. Quer viver uma vida sem limites com Deus? Aí está o segredo. Permaneça em mim. Deixa mis palavras permanecerem em você. Então, pode pedir lo que quereis. E os será hecho. Agora, déjame ler aí, porque muitas vezes eu sou malo de leitura. Vou ler a última frase. E talvez será hecho. Correto? E pode ser que eu lo haga. Irmãos, por favor. Aí não há possibilidade de que não seja hecho. Aí é uma certeza de que vai ser hecho. E o será hecho. Não tem talvez, não tem pode ser. Com certeza será hecho. Pero quando? Quando o evangelho, quando oímos o evangelho, quando creemos nele, quando deixamos o evangelho controlar, que é a persona de Jesus. Quando deixamos Jesus viver, nos tornamos frutíferos. Então, não há limites para nós outros. Vou dizer uma coisa. E eu aún não estou totalmente como deveria estar. Tenho que confessar isso. Porque não posso mentir. Deus me conhece porque vou dizer uma coisa que não é. Deus já lo sabe. Então, para que vou enganar-te? Deus lo sabe. É tão mais importante que você. Eu tendria que estar vivendo uma vida em um nível muito diferente. Pero eu não sou ingrato. Eu sou agradecido a Deus por lo que estou vivendo, pero Ele tem muito mais que eu todavia não cheguei a experimentar. Pero eu lo quero. Quero. Estou disposto. Estou esforçando-me. Mira, Deus me sacou de aí. Eu estava em meu país, venho de uma família que não tinha muita coisa. Deus me sacou de aí. Deus me salvou. Deus começou a bendecir-me. Me deu uma esposa segundo o coração dele, porque se não fora ela, estava mal. Se não fora por ela, só estou onde estou por ela. Te digo. E isso é graça de Deus. Porque há tantos que têm esposas tontas. Aí, pero Deus tuvo misericórdia de mim. Há tantas esposas que têm maridos tontos por aí. As duas coisas. Então, mira. E aí Deus me sacou de aí. Mira, hermanos. Mira aqui. Vencendo a oscuridade. ¿Sabe o que é que digo neste livro? Está em português, então você não vai saber ler. Pero ¿sabe o que estou dizendo nesse livro? É um livro com 130 páginas. ¿Sabe o que é que estou dizendo acá? Como é que Davi, que era quase nadie, um muchacho que estava por detrás das ovelhas, como é que se sentou o trono de Israel? Lleno de riquezas, lleno de poder, com um exército com ele, vitorioso sobre as outras nações. Como se passou? A coisa é sencilla. Ele deixou Jesus, Deus, ser o Senhor de sua vida. Cometeu errores exatamente como eu, pero por lo menos salió de la oscuridad, venció la oscuridad. ¿Dónde está usted? ¿Todavía en la oscuridad? Mira, mi vida, por ejemplo. Estou falando de mim, não para dizer, este pastor Juan es lo bueno. Não,
em nome de Jesus, esse é pecado. Pero estou dizendo porque se Deus hizo em mim, Ele pode fazer em você. Por isso, vou dizer o que estou dizendo. Eu estava aí, como Davi, atrás de las ovejas. Não tinha, estava na oscuridade. Então, Deus me salvou. Eu empecé a amar a palavra de Deus e queria hacer todo o que estava escrito na palavra. Uma vez leí que Ele poderia me sostener como os pájaros. E fui a experimentar esta palavra, e Ele lo hizo por um ano, vivi por la fé, e assim empecé a experimentar as coisas de Deus, e empecé a ir por aí, e a predicar, e a plantar igrejas, e a ir por las naciones. E hermanos, eu estou indo às nações, e estava na oscuridade. Eu estou vivendo aqui neste país. Um dia me passou, jamais quis vir para cá. Tenho que confessar isso. Eu não queria. Mas um dia me vi uma coisa assim que não era de mim mesmo e meu coração. Vai estudar aí nos Estados Unidos para aprender mais, para ser melhor pastor, para servir melhor. E aí então eu tinha um RV, lo vendi, comprei os boletos para mim e meus 4 filhos, 6 boletos, muito caros. Não tinha nem passaporte. Eu não tinha. Depois é que fui a ser. Comprei primeiro os boletos. Sabe por quê? Se chama fé. Deus me disse. E eu creí. Comprei os boletos. Apliquei. Me negaram a visa para vir. Não me quedei preocupado. Me olvidei da coisa. Aí tem um pastor que é meu pastor. Muitos de vocês vão a conhecê-lo porque vou invitá-lo para vir predicar para nós outros. Pastor Philip vive em Virgínia, meu pastor. Aí ele estava predicando aí em Brasil. E eu teria esquecido, me olvidado dessa coisa. E então começamos a conversar e eu disse: seu país me negou a visa porque eu queria ir para seu país para estudar. Ele disse: você quer ir para estudar? Que bueno que te negaram a visa, porque se você vai aí como estudante estrangeiro, vai até sair caríssimo. Vou aplicar para você e você vai com uma visa de pastor, vai com a green card. E aí eu vim com a green card. Eu sou cidadão desse país. Pero onde estava? Aí em Brasil, chefe de uma gangue. Era para ter morrido, pero Deus me sacou de aí. Agora, irmãos, por que estou dizendo isso? Aí estou chegando de Índia, me fui aí, andei por todo, me fui a Chicago, aí tantas igrejas, bendições, tenho ido a muitos países, escrevi um livro, estou indo muito bem financeiramente, tenho mais do que eu necessito. Por que estou dizendo isso? ¿Sabe por quê? Porque Deus quer fazer isto com você. Pero há uma condição. Há uma condição. Poderia poner o versículo, o último que estava aí, por favor? Ponga aí o último versículo, por favor. Se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vosotros, pedi lo que quereis, e os será hecho. Aí está a coisa. Deja a Jesus ser Senhor de todo. Senhor de mis hijos, Senhor de mi dinheiro, Senhor de mi tempo. Senhor de mi tempo. Há gente que se põe tão importante que não tem tempo para outras pessoas. Quantas vezes le busco aí a irmã Mina? Eu sou o pastor da igreja, pero vou a buscar a irmã Mina. Não há problema. Porque o Senhor é Senhor de mi tempo. Justo cheguei acá, fui a ver o bebito de Wendy, no outro dia. Porque o Senhor é Senhor de mi tempo. Eu sou um doutor em educação, pero Jesus é mi Senhor e manda donde quiere, e eu lhe obedeço. É por isso que eu sou vitorioso.
Y lo que pasa conmigo puede pasar con usted. Yo estoy contando eso para que usted crea, yo no soy mejor que usted. No soy. Ay, pastor, pero ¿por qué pasa eso con usted y no pasa conmigo? Haga la cosa, haga lo que hago. Deja a Jesús controlar. Humíllese. Se ponga a la disposición de Él. Obedezca la palabra. Entonces usted va a poder pedir y será hecho. Pero ¿sabes cómo es eso? Ouvindo a palavra, praticando a palavra do Evangelho, tendo instruções. Pero hermanos, temos instrução. Se queda todo acá e não hacemos nada. Na Bíblia, mira, foi o profeta Samuel que dijo a rei tonto, Saúl, que obedecer é melhor que sacrificar. Ai, vamos ao culto, vamos sacrificar, vamos. Obedecer é melhor que sacrificar, disse Samuel. Então, temos que ouvir e obedecer. E a Bíblia diz uma coisa terrível aí, que desobediência é como pecado de hechiceria. Ai. Será que não somos hechiceiros? Porque desobediência é pecado de hechiceria, disse a Bíblia. E dissemos, não, pastor, somos cristianos, não somos hechiceiros. De hecho, de verdade. Entenderam? Então, não podemos levar na vida de frutos. Por isso, a segunda coisa que quero compartilhar com vocês. Jesus, como vai depressa esse relógio. Relógio, pare! Estou somente no primeiro. Tenho esta honra toda. Ai. Vou falar aqui só o que Deus quer que hable. Creio que é isso que Deus quer para hoje. A instrução viene antes de qualquer outra coisa e ela produz esperança. Mira versículo 5 de... ¿Dónde estamos? De Colossenses 1, versículo 5, la primeira parte. Vamos aí? A causa de la esperança que está guardada em los cielos. Agora vai para o versículo Romanos 5:4. Romanos capítulo 5, versículo 4. A causa de la esperança que está guardada em los cielos. Esperança guardada em los cielos. Agora, versículo, vai para o 3 primeiro, Denis, por favor. Agora mira a sequência que há aí. Aí há uma sequência. E não solo esto, vamos ler todos, irmãos. E não solo esto, sino que também nos gloriamos em las tribulaciones, sabendo que a tribulação produz paciência. Agora, o próximo, 5. La paciencia prueba, la prueba esperanza. Tiene un par de cosas antes que llegue a la esperanza. Primero empieza con tribulación. Dios, ¿por qué está mandando tribulación para mí? Porque Dios quiere que lleve fruto. Porque la tribulación te produce paciencia. Paciencia en la tribulación. En nombre de Jesús, esta tribulación no viene de Dios. No, muchas veces viene de Dios para producir paciencia. Porque la paciencia es lo que va a producir la prueba, que va a producir esperanza. Esperanza. Amados, hermanos, hermanas, presten atención. La esperança é passo. Bueno, vamos a medir os passos. Estou aqui. Mira, estou em la prueba. Estou em tribulação. Tribulação produz
um nível. Paciência produz, prueba produz esperança. E aí há mais grados. O próximo grado é fé. Se você não tem esperança, não pode ter fé. A Bíblia define fé assim, Hebreus 12, diz assim: la fé es la firme convicción de las cosas que se esperan. Que é esperar? É esperança. Então, sem fé, sem esperança, você não pode ter fé. Então, agora está aqui na esperança. Então, você vai por la fé. E a Bíblia diz que o justo vive por la fé. Se você empieza a viver por la fé, vai levar fruto, muito fruto, e vai pedir o que quiera, e Deus vai fazer para você. Amém? A tribulação leva a isso. E sabe onde está essa esperança? Não é qualquer esperança. É uma esperança que a Bíblia diz estar nos cielos. Está escrito aí. Em minha Bíblia, que está escrito, já li. Outra coisa. A instrução por la esperança produz a fé. Versículo 4. A primeira parte do versículo 4. Irmãos, o que mais me gusta é solamente fazer o que estou fazendo aqui. Que é o que estou fazendo aqui? Leyendo a Bíblia. E deixe que a Bíblia te hable. Porque se não estás aqui, é minha ideia. Pero se estás aqui, é ideia de Deus. E se é ideia de Deus, é infalível. Não puedes falhar. Havendo oído de vuestra fé. Pero não é qualquer fé. Irmãos, tenho fé que amanhã vai ser um dia de sol. Esta é fé em la fé. A verdadeira fé é em Jesucristo. Irmãos, tenho fé que amanhã Jesucristo vai segurar as nuvens e vai ser um sol. Ou tenho fé que amanhã vai chover. E se não chove, pode ser como Elias. Vou orar e vai chover. Entenderam? A fé. Então, irmãos, como vamos a viver por fé? A Bíblia diz que o justo vive por fé, de fé em fé. Pero se não levamos frutos, não legamos a fé. Porque fé é um resultado, os frutos são um resultado de nossa fé. Entenderam? Por isso a vida cristiana passa por enseñança, por esperança, por fé. E finalmente uma coisa muito tremenda. Vamos aí, versículo 4, a segunda parte do versículo 4. E, vamos aí ler. Não, irmãos, vamos aí ler todos juntos, bonito. E del amor que tenéis para com todos os santos. Amor. É a fé em Jesucristo que produz o amor. Irmãos, é sencillo. Eu aprendi a lição. Cada vez que alguém aí na igreja entra em pelea, não tem fé. Porque a fé produz amor. Só há uma maneira de ter amor. É creyendo em Jesucristo. Porque Jesucristo, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesucristo. Ele é o Hijo de su amor, diz a Bíblia. Amém? Del amor que tenéis para com todos os santos. Amor uns para os outros. Amor a Deus, depois amor uns para os outros. Se nós amamos, então estamos levando o fruto. A Bíblia diz, o fruto do Espírito é, e aí empieza uma lista: amor, paz, bondade, longanimidade, fidelidade. E aí vai. Mansedumbre. E aí vai. Amor. E quero terminar com isso.
Esto resulta em uma coisa muito tremenda. Versículo 3. Quando você tem instrução em la verdade, quer dizer, o evangelho, quando esta instrução produz em você esperança, que produz em você fé, que resulta em amor, mira aí, sempre orando por vosotros. Hermanos, hey, eu hago um reto com você. Eu dudo que você vai orar por alguém que está peleando com ele. Jamás. Não há como. Não há como. Porque enquanto está de peleia com alguém, você está... Não vai orar. Pero se está amando seu irmão ou sua irmã, vai orar. Vai orar. Vai dizer, Senhor, bendícelo. Bendícelo, Senhor. Doy gracias, Senhor, por mi hermano. Oh, Senhor, bendice la oración. Hermanos, uma coisa muito difícil em la igreja é essa coisa chamada oração. Porque oração está bem aqui. Vamos a dizer que aqui há mais degrados acá. O primeiro, como é o primeiro degrado que estou? Tribulação. Vamos aí comigo. Tribulação. Qual é o segundo? Paciência. E agora resulta em oração. Se você tem todo isso, oração é como uma corona. ¿Sabe por quê? Vou explicar para vocês por quê. Porque oração é tu conversação com Deus. E quando estamos em pecado, não estamos indo bem, não estamos levando bem com Deus. Não conversamos com Ele. Querem saber quando nossa vida paramos de orar? Quando começamos o pecado. E pecado de todo tipo. La pelea, o orgulho, la cosa, lo que sea. Impide la oração. Porque impide la conversa, impide la intimidade com Deus. Impide la conversação. Então, oração é a corona de sobre todo. Amém? Então, para levar uma vida de frutos, uma vida frutífera, temos que ter isso. Agora, hermanos, déjame perguntar para você. Responda para você mesmo, não necessita dizer alto, porque isso é personal. Como está a tua vida de instrução em la palavra da verdade, em lo evangelho, la persona de Jesus? Como está a tua vida? Como está a persona de Jesus em você? Movendo-se, Jesus está movendo-se com liberdade. Ai! Está assim? Bueno, então está no primeiro passo. Como está você em la esperança? Ai, pastor, pois sabe, está tão dura essa coisa, blá, 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 blá. Não tem esperança. Ai, pastor, pois sabes que falta de esperança. Está mal. Esperança produz fé. Como está a tua vida de fé? Ai, pastor, eu estou agora movendo-me porque vou comprar minha própria casa. E você pode dizer, não, pastor, pero sou ilegal aqui. Eu conosco tantos ilegais que tem em casa. Por que você não pode ter em sua casa? Quem está mentindo para você? O problema se chama fé. Se você crê, você lo pode. Porque a Bíblia diz assim, todo puedo em Cristo. E tu fé é em Cristo. Todo puedo, porque Ele me fortalece. Então, como está tu fé? Como está tu amor para com os outros? Quão importante é Chava para você? Chava estuvo trabalhando fora um tempo. Você se acordou dele para orar por ele? Porque estuvo viajando aí. Eu lo hice, Chava. Hasta mesmo eu lhe chamei. Chava, como está aí? Eu estou aqui, pastor. Como está com os irmãos? El amor por los hermanos.
Como está? E como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de oração? A Bíblia diz assim: hasta ahora nada tienes. Está em Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 diz assim, e eu quero terminar com isso. Hasta ahora nada tienes, porque nada tendréis pedido. Juan 14, 12, por aí. Juan capítulo 14, versículo 12. E quero terminar com isso. Hasta ahora nada tienes, porque nada tendréis pedido. Como está a tua vida com Deus? Como está com Deus? Glorificando a Deus ou levando?